Olá, pessoal! Dia de conteúdo novo no nosso canal Química Dominada. Eu me chamo Amilcar Pessoa, para você que é novo aqui no canal, sou professor há mais de 30 anos e eu já peço que você curta e siga o nosso canal Química Dominada para ter acesso a conteúdos relevantes da química. Toda semana nós postamos um vídeo de um assunto que normalmente é abordado no Enem e em concursos em que a área de química é contemplada. Já peço aí o seu joinha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E nós estamos há 5 semanas abordando descobertas impactantes da química. E hoje nós falaremos da sexta descoberta. Uma área incrível que tem trazido uma série de benefícios para o ser humano. A eletroquímica. Vamos conhecer um pouco desse segmento incrível. E dentro da eletroquímica, nós vamos abordar inicialmente a parte histórica e em seguida vamos falar sobre as duas áreas da eletroquímica que têm impacto nas nossas vidas. Não é? Tudo começa, na verdade, pessoal, no final do século XVIII, quando um médico italiano chamado Luigi Galvani faz os seus primeiros trabalhos visando entender como ocorre a transmissão dos impulsos elétricos nos nervos dos animais. Ou seja, Galvani é um dos precursores da bioeletricidade. E ele faz um trabalho incrível observando um fenômeno na musculatura das rãs. Então ele percebe que quando dois metais diferentes ligados por um fio tocam na musculatura de uma rã que ele previamente dissecou, as pernas tremem. E isso, para Galvani, que também era um anatomista, foi de muita valia, porque ele escreve a respeito e como a eletricidade havia sido descoberto pouco tempo antes, vários cientistas começam a se interessar pela bioeletricidade. Um pouco depois, nós temos a construção em 1800 da primeira pilha, feita também por um italiano chamado Alessandro Volta. É Volta que, através de discos metálicos de zinco e de cobre, e de zinco e de prata, ele constrói a primeira pilha. Essa imagem que você está vendo é exatamente do utensílio que Volta construiu para produzir eletricidade a partir das reações químicas entre os discos metálicos. Interessante que nessa pilha de Volta, entre os discos havia um papel embebido em salmoura, que nada mais é do que uma solução de água e uma grande quantidade de sal. Nós vamos ver mais adiante que este líquido contendo íons é imprescindível para o funcionamento de uma pilha. Então, Volta em 1800 produz esse artefato que já começa a produzir e acender as lâmpadas
aquelas primeiras produzidas no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e isso atraiu tanto a atenção das pessoas que o Volta levava essa pilha para praças públicas exibir para as pessoas. E quando ele montava e a partir das reações químicas a lâmpada acendia, as pessoas ficavam absolutamente maravilhadas. A gente não pode esquecer que a eletricidade era um privilégio de pouquíssimas pessoas naquela época. Só as pessoas mais abastadas é que tinham acesso à eletricidade. O interesse foi tão grande da área científica italiana que o imperador Napoleão Bonaparte convidou Volta para exibir o seu produto científico, a sua pilha. E ele fica absolutamente encantado com o trabalho de Volta. Passam-se alguns anos, até porque essa pilha de Volta ela tinha um funcionamento muito restrito. Um cientista britânico chamado John Daniell constrói efetivamente a primeira pilha com uma voltagem mais significativa. A pilha de Daniell foi um marco e um divisor de águas entre as pilhas mais de um uso pirotécnico, né, mais de um uso em espetáculos, para uma pilha que passou a se ter um uso comercial. E a pilha de Daniell, ela foi montada com os metais zinco e cobre, e nós vamos ver na sequência como foi concebida esta pilha em 1836. Na pilha de Daniell, ele utilizou uma solução de sulfato de zinco e colocou imersa nessa solução uma barra de zinco. Em outro becker, ele coloca uma solução de sulfato de cobre, que é uma solução azulada, e também imerge uma barra de cobre. Então, para Daniell, era fundamental que as lâminas estivessem imersas em soluções do mesmo metal. Entre as soluções, ele coloca um tubo contendo cloreto de potássio, o que nós chamamos de ponte salina. Essa pilha de Daniell produziu uma voltagem de 1,10 volts. E o que se percebia no processo? Que os átomos de zinco contidos na barra sofriam um processo de oxidação, enviando elétrons através do fio para o cobre. Ou seja, o zinco sofria oxidação, enquanto o cobre, ao capturar os elétrons que vinham do zinco, sofria um processo de redução. E era esse processo de oxirredução que produzia a corrente elétrica. Um processo incrível que foi concebido por Daniell em 1836, pessoal. Quando você colocava uma lâmpada entre os fios, essa lâmpada, com a voltagem de 1,10 volts, ela acendia. Então, o trabalho de Daniell foi pioneiro e espetacular. A ponte salina tinha a finalidade de manter as duas soluções equilibradas eletricamente. Hoje, nós temos vários exemplos de pilhas e de baterias utilizados no nosso cotidiano.
Nós temos as pilhas alcalinas, muito utilizadas nos controles remotos, nos brinquedos. Nós temos as pilhas recarregáveis, extremamente importantes, também para gerar, inclusive, economia e menos desperdício das pilhas convencionais. A pilha de relógio, que é uma pilha normalmente feita de zinco e mercúrio, ou de lítio e mercúrio, são pilhas que têm uma voltagem relativamente alta e uma alta durabilidade. É o que acontece também nos marcapassos cardíacos. Os marcapassos cardíacos utilizam lítio e iodo normalmente, produzem voltagens em torno de 5 volts e têm durações entre 5 e 10 anos. E aí exemplos de baterias, né? Lembrando que as baterias são conjuntos de pilhas em série. Quando você precisa de uma voltagem mais alta, você pode associar 2 ou mais pilhas em série para que as voltagens se somem, gerando uma voltagem maior. É o que acontece na bateria do celular e na bateria automotiva, aonde se utiliza 6 pilhas de chumbo de 2 volts, gerando aí uma bateria automotiva de 12 volts. Dentro do processo eletroquímico, existe uma outra área extremamente importante industrialmente e de alto rendimento, chamado eletrólise. A eletrólise é um processo que funciona ao contrário de uma pilha. Nas pilhas, nós produzimos eletricidade a partir de reações químicas que acontecem lá nos metais. Na eletrólise, o processo é exatamente o contrário. Nós utilizamos a corrente elétrica para produzir reações químicas. E o processo eletrolítico, ele inclusive é mais simplório do que a pilha. Ele precisa basicamente de um recipiente, de 2 barras que vão funcionar como eletrodos, que podem ser do mesmo material, 2 barras de cobre, 2 barras de platina, 2 barras de carbono grafite. Essas barras vão ser unidas a uma bateria e vão estar imersas no mesmo sistema líquido, que pode ser um líquido puro, pode ser água, pode ser uma substância derretida, fundida, ou pode ser uma solução aquosa. A única condição é que dentro da solução existam íons. Quando a eletrólise começa, esses íons eles vão ser separados e vão migrar para os polos de carga oposta. Então, o que você está vendo nesse vídeo, nessa animação, é a eletrólise da água, tão importante para a produção do hidrogênio. O hidrogênio que é considerado um combustível limpo, porque ele não produz poluentes quando está sendo queimado. A água, quando sofre eletrólise, o hidrogênio é produzido com o dobro do volume do oxigênio. Então, dentro da água, nós temos os íons H+, e OH-. O íon H+, sofre um processo de redução, convertendo-se no gás hidrogênio. É o gás que está sendo produzido do lado direito. E o oxigênio é produzido a partir da oxidação da hidroxila. Então, libera-se aí o O2, que é o que está sendo liberado no tubo da esquerda. Esse processo, pessoal, tem ajudado a se produzir o hidrogênio, e daqui a pouco a gente vai mostrar algo incrível, que é o chamado hidrogênio verde. Dentro da eletrólise,
existe um personagem extremamente importante chamado Michael Faraday. A história de Faraday é incrível. Faraday foi praticamente um autodidata antes da sua formação lá na Inglaterra. Faraday é considerado um dos maiores físicos de todos os tempos. E dentro da química, ele contribui com duas leis que servem para quantificar as quantidades produzidas após a eletrólise. Então, na sua primeira lei, ele afirma que a massa produzida nos eletrodos das substâncias é proporcional à carga elétrica que você fornece. Então, quanto maior é a carga, e você pode calcular a carga multiplicando a corrente elétrica pelo tempo, quanto maior essa carga, maior a massa produzida. Na segunda lei de Faraday, ele afirma que quanto maior for o equivalente grama do elemento que você deseja produzir, mas Amilcar, eu não sei o que é equivalente grama. Equivalente grama de um elemento é a quantidade de mols desse elemento dividido pela sua carga, pela sua valência, pelo seu NOx. Um exemplo, se eu estou trabalhando com o ferro, um mol de ferro pesa 56 gramas. Se eu utilizar o ferro 2+, eu dividiria 56 por 2, vai dar 28. Se eu pegar um elemento como o ouro, cuja massa é 197, se for o ouro de carga mais 3, você divide 197 por 3 e você vai obter aí um valor de aproximadamente 66. Então, quanto maior o equivalente grama de um elemento, maior a massa que você produz. Então, Faraday ele traz uma contribuição muito importante para quantificar e relacionar a carga e o equivalente grama de um elemento com a massa que será produzida na eletrólise. Incrível, né? O trabalho de Faraday é verdadeiramente espetacular. E o que se tem de mais moderno em relação ao uso da eletrólise? Hoje em dia, nós estamos buscando alternativas de combustíveis menos poluentes para a substituição dos combustíveis fósseis. Então, uma destas possibilidades é a produção do hidrogênio verde. Então, você pode utilizar a energia eólica, por exemplo, para fazer funcionar uma bateria. Essa bateria vai proporcionar a eletrólise da água, que eu já mostrei. Nessa eletrólise, o hidrogênio é liberado na forma de gás e ele vai ser armazenado ou na forma gasosa ou preferencialmente na forma líquida. Então, esse é o ciclo produtivo do hidrogênio verde. Já existem no Brasil, por exemplo, ônibus movidos a hidrogênio, né? E uma outra técnica muito interessante, extremamente eficaz, é a eletrocoagulação, muito utilizada na purificação da água em diversos ambientes em que essa água pode conter contaminantes. Por exemplo, a água que é utilizada nas lavanderias. Você pode separar a água dos agentes utilizados na limpeza das roupas. As substâncias que são agrotóxicas misturadas à água, na lavagem automotiva para se retirar as impurezas, na lavagem de produtos agrícolas, também visando a eliminação de pesticidas e agrotóxicos, e no tratamento de efluentes da água e do esgoto, aonde podemos retirar
substâncias que estão ali dissolvidas ou em suspensão na água. Então veja como o processo eletrolítico é um processo extremamente importante para o nosso cotidiano e a nossa vida. Então, se você gostou desse conteúdo que a gente abordou hoje, falando um pouco da história da química, da eletroquímica, falando das funcionalidades, dê o seu joinha, curta o nosso canal, siga o nosso canal. Eu já peço que você nos ajude a divulgar mais ainda esse conteúdo para as pessoas. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.